Hebreus capítulo 12, 14 a 18. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Oremos. Pai, damos graças pela palavra do Senhor, que comunica aos nossos corações a Tua verdade, a Tua vontade. Perdoa-nos de nossos pecados, e que assim a voz do Senhor alcance nesta noite, não apenas os nossos ouvidos, mas também os nossos corações. E venha trazendo, Senhor, as mudanças que nós necessitamos para desfrutarmos uma comunhão mais viva com o Senhor. Fala, Senhor, a cada um de nós nesta noite. Oramos a Ti e buscamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há práticas na nossa vida cotidiana que são mesmo essenciais para vivermos. A alimentação, a respiração, são verdadeiros imperativos para vivermos. Mas não acontece diferente na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Existem também práticas que são verdadeiros imperativos para que exista vida espiritual em Cristo Jesus, comunhão cristã na nossa vida. É claro que nós não podemos dizer que existe vida cristã se nós não passarmos antes pela experiência da conversão, do encontro com Jesus e do agir de Deus nas nossas vidas. Mas nesta noite nós queremos falar a respeito de um assunto que não é em si a conversão. Nós queremos falar sobre a santificação, que é também um imperativo para a nossa vida. O Senhor Deus não coloca aqui como uma sugestão para nós, não coloca como uma possibilidade na nossa vida. Pelo contrário, segui a paz com todos e a santificação. Segui a santificação. Meus amados, vivemos dias em que muitas pessoas afirmam crer, mas parece que a fé fica apenas no campo intelectual. Parece que na vida de muitas pessoas a fé está apenas nas palavras, ainda não alcançou o coração e ainda não levou tais pessoas a desfrutarem de uma vida real com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós encontramos pessoas cujo caráter ainda não foi trabalhado, transformado.
Os relacionamentos conjugais, familiares permanecem os mesmos da vida anterior à conversão. A leitura bíblica, a oração, a dependência de Deus ainda não é realidade. O relacionamento com a igreja, a vida de culto, de amor cristão, ainda deixa a desejar. Especialmente, meus irmãos, na mídia, no campo artístico, nós ficamos assustados com tanta conversão e o quanto falta vida com Deus, e o quanto falta vida de santificação, vida de obediência. A salvação das nossas vidas, irmãos, é uma obra que se inicia na conversão, na regeneração, quando o Espírito Santo atua em nós, nos dá o novo nascimento. Na conversão, quando nós somos chamados, quando há o encontro com Jesus, somos perdoados. Mas a salvação das nossas vidas não para por aí. A obra se completará quando nós formos definitivamente aperfeiçoados na glória com Jesus. Mas a cada dia das nossas vidas, nós estamos buscando mais a comunhão com o Senhor, o crescimento espiritual, a santificação mediante a qual nós nos distanciamos dos valores do mundo e nos aproximamos mais do reino de Deus e da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse texto bíblico nos traz a experiência de Esaú, um homem altamente privilegiado, foi o primogênito de Isaque, herdeiro de muitas promessas de Deus. Teve a bênção do contato com as verdades de Deus. Nasceu em uma família chamada pelo Senhor, que tinha aliança com Deus. Mas este homem não soube o que era uma vida de santificação e foi considerado um profano. Por isso, nessa noite, irmãos, nós queremos pensar a respeito das nossas vidas espirituais, da santificação espiritual como imperativo para nós. E o primeiro aspecto que desenvolvemos aqui é o seguinte: neste imperativo nós temos um aspecto condicional. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Na vida, nós estamos sujeitos a passar por frustrações. Às vezes você depositou muitas expectativas em um candidato político. Você se alimentou das promessas dele. Você confiou nas propostas. E de repente, depois, quando toma posse, faz tudo o contrário do que prometeu. E você acaba se sentindo traído. Acaba se sentindo frustrado. Mas isso acontece também, às vezes, no campo financeiro. Você faz um negócio, aquele negócio de repente esfria, não vai para frente, você se frustrou. Acontece nos relacionamentos. Você deposita confiança em uma pessoa e de repente você descobre que aquela pessoa não era digna daquela confiança. Mas, irmãos, em se tratando das experiências terrenas,
tudo é passageiro. É mesmo reversível. Mas quando nós falamos a respeito das coisas espirituais, eternas, divinas, a frustração pode ser definitiva, irreversível. Por isso, irmãos, nós suplicamos a Deus nessa noite que Ele permita que cada um de nós compreenda a seriedade desta palavra, que nos chama a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, verá a Deus. E ver a Deus é muito mais do que olhar. Ver a Deus aqui significa desfrutar, se relacionar, participar de Deus. Um dos aspectos extraordinários de Deus é a santidade. Como pode nós, pecadores, participando, desfrutando e convivendo com a santidade de Deus? Quando a palavra diz que Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar, nem contemplar o mal. Um dos pregadores mais abençoados que o mundo já viu, Jonatas Eduardo, foi um pastor congregacional dos Estados Unidos. Falando sobre a santidade, ele diz: a santidade é a soma de todos os atributos divinos, o esplendor de tudo que Deus é. Como podemos nós, pecadores, participarmos do que Deus é? Destes esplendores de Deus. É por isso que a palavra diz que sem santificação é mesmo impossível vermos a Deus. E no livro de Apocalipse nós deparamos com essa palavra, que na santa, na nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 17. Meus irmãos, nós precisamos cuidar para não cairmos na falácia de uma salvação mediante apenas manifestações externas da fé, mediante apenas rituais espirituais. Em outras palavras, dizer: eu já fui batizado, fiz a minha profissão de fé, corri na igreja para batizar os meus filhos, vou aos cultos. Meus irmãos, tudo isso é necessário, é indispensável, desde que nasça dos nossos corações, que buscam em Deus a santificação espiritual, o relacionamento de fé com o Senhor, o amor a Deus. Que o Senhor nos ajude, porque a santificação é o imperativo que estabelece condição sem a qual ninguém verá a Deus. Mas o outro aspecto que queremos destacar aqui é o seguinte: a santificação é um imperativo qualificador, no sentido de que na vida, em tudo nós precisamos de qualificação. Se você vai assumir um posto profissional, a primeira indagação é se você tem qualificação para assumir aquele posto profissional.
Na vida espiritual, nós precisamos estar qualificados também. Mas como estarmos qualificados se nós somos pecadores? Mas, irmãos, exatamente aí entra a graça de Deus agindo na nossa vida, em nossos corações, pelo poder de Jesus, pela ação do Espírito Santo, trazendo benefícios, nos perdoando e nos unindo a Deus. A palavra fala a respeito de Esaú e nos chama para não sermos faltosos, nos separando da graça de Deus. Meus irmãos, Esaú foi faltoso, porque ele se separou da graça de Deus. Esaú era o primogênito, o que lhe conferia direitos especiais com referência à herança. Porém, mais do que recursos materiais, Esaú, como primogênito, era o cabeça na linhagem, na descendência de seu pai e no povo da aliança com Deus. Portanto, ele era, sobretudo, um herdeiro da graça de Deus. Mas, irmãos, ele trocou essa herança graciosa por um prato de comida. Ele trocou a graça de Deus por recursos terrenos, materiais. Então nós falamos, mas como pode um homem em sã consciência abrir mão da graça de Deus em função de recursos materiais e terrenos? Mas, irmãos, as pessoas continuam abrindo mão da graça de Deus em função de coisas terrenas, em função de alguns prazeres que a vida lhes oferece, em função de alguns recursos materiais, em função de uma vida corrida que não tem tempo para o culto, não tem tempo para a comunhão, não tem tempo para Deus. E quando Esaú abriu mão da graça de Deus, ele estava abrindo mão exatamente do poder de Deus, que poderia qualificá-lo para que ele vivesse a santificação espiritual. Ora, abrindo mão da graça de Deus, ele se tornou um homem fraco. Abrindo mão da graça de Deus, ele foi tomado pela raiz de amargura, que não apenas o contaminou, como contaminou outras pessoas. Meus irmãos, quando nós descuidamos da graça de Deus na nossa vida, o mundo vem com toda a força, aninhando-se em nossos corações. Aí nós não teremos os recursos necessários para resistirmos. E foi exatamente isso que aconteceu com Esaú. A santificação tem o início lá na regeneração, quando o Espírito de Deus trabalha em nós para nos dar nova vida. Na conversão, quando somos chamados à fé. E a santificação é este processo no qual todos nós estamos inseridos. E nós contamos com a presença do Senhor e com a graça do Senhor para nos santificar. Então nós não podemos abrir mão da graça de Deus, porque é o elemento qualificador para que busquemos a santificação. Porque muitas vezes podemos dizer:
Não tenho força para perdoar quem me ofendeu. Não tenho força para abandonar este pecado. Não tenho força para corrigir este problema na minha vida. Não tenho força para depender mais de Deus. Mas, irmãos, é exatamente aí que entra o poder da graça de Deus, dando força àqueles que estão fragilizados, levantando os caídos, porque Deus mesmo, pelo seu poder, trabalha para a nossa santificação. Ele não nos deixa entregues ao relento, abandonados. Ele é Deus presente com seu povo. Isso sem dispensar os meios de graça. Pelo contrário, usando os meios de graça, usando a oração, usando a leitura da Bíblia, usando a participação na Santa Ceia. Mediante estes atos, Deus, com sua graça, vai trabalhando na nossa vida para a nossa santificação. Porque Ele não apenas nos diz, seguir a santificação, Ele nos dá condições e Ele trabalha esta santificação em nós. Só que Ele não faz isso garganta abaixo. Ele faz isso naqueles que o buscam, que buscam a santificação, que entendem que precisam da santificação. Mas, irmão, você que teve um chamado de Jesus, você que foi tocado pelo Espírito Santo, você que já teve uma decisão pelo Evangelho, honre essa decisão. Esaú abriu mão da graça e depois ele chorou, buscando lugar de arrependimento, e não achou lugar de arrependimento. É o desafio àquelas pessoas que trabalham a fé como se fosse um negócio, uma decisão humana, que dizem o seguinte: estes dias eu estou muito apurado na minha vida, não dá para cuidar da fé, mas quando resolver esses problemas eu vou cuidar. Eu estou muito apertado financeiramente, quando der eu começo a dizimar. Eu estou muito novo, quando ficar mais velho, aí eu vou ser crente, vou batizar. Agora sou jovem e sabe como é que é. Jovem viver uma vida santa é complicado. Quando eu casar vai ser diferente. Meus amados, Saul trabalhou desse jeito, Esaú trabalhou desse jeito. Só que no momento que ele quis arrependimento, ele não achou arrependimento. A santificação é um imperativo. É um imperativo mediante o qual, ou sem o qual, ninguém verá a Deus. Mas ao lado do imperativo, Deus nos dá graça. Trabalha com seu amor em nós para que santifiquemos a nossa vida. Ele é quem vai nos dar vitória. E por fim, quero dizer aos irmãos o seguinte, que há aqui também um imperativo declaratório. Embora sediada no coração, a santificação não fica confinada à vida interior. Esse imperativo declaratório tem dois aspectos. Primeiro, se não existe santificação na vida do crente, isso vai ser declarado diante de todos. Esaú não santificou a sua vida, a raiz de amargura se estendeu em seu coração. A raiz de amargura se estende e contamina outras pessoas. Agora, se existe santificação, outras pessoas são inspiradas a andar com Jesus. Por isso, é um imperativo declarado diante das pessoas. Nós não podemos pensar na santificação como a aquiescência
a um conjunto de regras estabelecidas pelos homens. Tipo, vamos estabelecer aqui a maneira de vestir, de usar cabelo, de falar, e então vão obedecer essa regra. Meus irmãos, a santificação é, antes de mais nada, um relacionamento poderoso com Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E então, em função deste relacionamento com o Senhor, a nossa vida muda. Nós vamos nos vestir para a glória de Deus, nós vamos falar o que edifica, vamos falar a verdade, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos amar uns aos outros, nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos ser leais nos nossos negócios, na nossa profissão. Enfim, a santificação está presente na vida de quem conhece a Jesus, de quem anda com o Senhor Jesus. Por isso é o imperativo declaratório, porque é público. Mediante a santificação nós declaramos a natureza da fé que existe em nós, se é uma fé de quem anda com Jesus ou não. Mas é declaratório no outro sentido também o seguinte, que a santificação é um imperativo declaratório, porque nós declaramos guerra à nossa natureza pecaminosa. Precisamos declarar guerra à nossa natureza pecaminosa. Embora a graça de Deus nos assista, mas nós precisamos dizer não ao pecado. Dizer não à nossa natureza pecaminosa. Dizer não à ação do diabo na nossa vida. Dizer não à influência do mundo, à cultura do mundo na nossa vida. E dizer, Senhor, como nova criatura, eu quero refletir a Tua glória, eu quero andar com Jesus, eu quero viver a santificação. Então nós declaramos o nosso compromisso de assumir a vida cristã que é agradável diante dos olhos do Senhor. Santificação não é uma possibilidade, não é uma sugestão. Santificação é um imperativo para cada um de nós, irmãos. E todos nós precisamos de santificação. Os mais jovens precisam de santificação, mas os mais velhos também precisam de santificação. Todos precisam de santificação. Nós não chegamos em uma idade que obtemos uma licença para pecar. É bom que se diga isso. Todos precisam de santificação. Há benefícios vários da santificação na nossa vida. Nós passamos a ter a alegria da salvação. Deixamos de ser aqueles crentes que murmuram, que lamentam. Teremos prazer na vida cristã. Se falta alegria na vida cristã, pode saber, o problema está lá na santificação. Se falta motivação, pode saber, o problema está lá na santificação. Quando o irmão diz, olha, eu estou um crente assim desanimado, sem motivação, sem vontade de ir na igreja, o problema está lá na santificação. Porque, irmãos, a santificação traz prazer de servirmos ao Senhor, traz alegria da salvação. E foi isso que aconteceu com Davi quando estava em pecado. Ele disse, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E quando Deus perdoou a Davi, ele se levantou renovado, cheio de alegria, tudo mudou. Tudo muda se existe santificação, irmãos. Por quê? Porque andamos com Deus e a presença do Senhor enche o nosso coração de força, de alegria, de esperança, de paz. Então, irmãos, joelhos dobrados diante do Senhor,
coração quebrantado diante do Senhor, confissão dos pecados, tempo na leitura da Bíblia, na oração, decisão em mudanças na nossa vida, confiança na graça de Deus que trabalha em nós a sua vontade, correto uso dos meios de graça que Deus nos disponibiliza. Que Deus ajude a cada um de nós. Precisamos de santificação. Deus quer a nossa santificação. O aspecto condicional, sem santificação, ninguém vê a Deus. Aí o irmão poderia dizer, pastor, mas não é a conversão que nos salva? Não é pela conversão que somos salvos? E aí, irmãos? Só que tem um detalhe, irmãos. Se não existe santificação, não existiu conversão. Esse é o problema. Ah, pastor, o ladrão lá na cruz não santificou. Não santificou? Lá na cruz ele mostrou santificação. Estamos aqui por causa dos nossos pecados. Ele nenhum mal fez. Lembra-te de nós. Ele teve decisões, mudanças, atitudes ali, enquanto teve vida. Portanto, é condição para vermos a Deus. A verdadeira conversão vai gerar desejo, busca e compromisso com a santificação. É imperativo qualificador no sentido de que o Senhor Deus não apenas diz para buscarmos a santificação, mas Ele diz, não a parte da graça, porque é a graça que vai nos qualificar na santificação. O Senhor nos dá as condições necessárias, nos supre. Então vamos fazer uso dos meios de graça, da palavra, da oração, do culto, dos sacramentos. É imperativo declaratório. Nós declaramos mediante a santificação. Nós declaramos o nosso testemunho. Nós declaramos a nossa fé, como a fé genuína, mediante a santificação.